como é o funcionamento da suspensão dependente, semi-dependente. Boa noite, iniciamos a nossa web, na UC de instalação, operação e manutenção para sistemas de refrigeração comercial. Tirando dúvida aqui, o Lucas apontou uma coisa bastante importante sobre a SAP 3, né? Que é a SAP 1, na verdade, que é a SAP do desenho. Minha tela segue compartilhada, eu vou abrir aqui o arquivo referente a SAP 1. Aqui traz as informações do duto AB, BC, CD, né? E traz também as informações sobre cada uma das grelhas, né? As saídas aí de insuflamento. Certo? Uma coisa importante que ele me disse, ó, você deverá entregar as pranchas com desenho planta baixa, uma prancha. Aí tem em corte transversal, corte longitudinal e em perspectiva. Certo? Vamos lá. Essa parte aqui do corte transversal, corte longitudinal e corte em perspectiva e a vista em perspectiva não vai ser necessário entregar, tá? Tô cortando aqui. Então a planta baixa sim, ela tem que ser entregue. Acho que vocês sentiram mais dificuldades porque com um software de desenho, aí você consegue trabalhar de forma tranquila essas vistas. Mas quem for fazer à mão já vai dar muito mais trabalho. Como vocês já foram bem avaliados em desenho, né? Naquela, quando a gente fez, tiveram um desafio aí gigante, né? Fizeram no CAD e tudo mais, eu creio que todo mundo tem essa habilidade já validada. Então não vou fazer questão de todas as vistas, eu peço que envie a prancha, né, com os desenhos em planta baixa. Ixi, Maria, quase que sai tudo errado. E aí com o Lucas aqui, junto com o Roberto, eu achei uma imagem bem similar, ó. Fiz até a captura, seria mais ou menos isso, né? O duto vem, faz as derivações, né, para suas grelhas de insuflamento. E outra coisa que eu disse para eles aqui, quando a gente estava brifando antes, essas estão bem no fim, né, as saídas das grelhas, dos difusores. Está bem no fim do trecho quando vai afunilar. Você também pode colocar eles no meio, para você colocar certinho no trecho que faz essa diminuição. Então, fica a critério, eu coloquei o X aqui, que pode ser a posição, né, colocar no centro de todo esse duto, ou pode colocar já no final, perto da junção. Então fica à vontade, é um desenho bem parecido a esse, só que como o Lucas bem disse, né, as cotas diferentes, né, Lucas? E as dimensões também, né? Esse seja mínimo Então vai ser dessa forma. Certo, Lucas? depois quando houver o retorno Não, certinho, beleza. Show de bola. Eu creio que foi você que entregou também. Teve alguns colegas que entregaram a SAP 2. Eu gostei muito da Entreguei. forma como fizeram. O pessoal tá tendo mais cuidado, tá tendo zelo com o relatório, organizado, foto, e já vem embaixo o que que a foto refere, a conclusão bem feita também. Realmente agora chegamos no nível bacana. Para quando começou, é lógico que faz em grupo, né? Não sei quem fez, mas eu creio que de quando começou até agora já tivemos avanços aí na questão de confecção de relatório, né? Ficou muito bom. Teve outro colega que entregou também de um grupo diferente do seu, Lucas, ficou bacana também. Cara, eu ia estar o cara para fazer o relatório. O Roberto pega no pé do Wilton. Roberto, você tinha uma dúvida em relação à SAP 2, né, que é do relatório? Pode ficar à vontade. Pois é, professor. No meu entendimento, a SAP 2 deve ser feita em cima dos dois relatórios que a gente fez até hoje no momento presencial, correto? O liga-desliga. Do Liga e Desliga, é referente ao momento presencial. Só que assim, a gente fez na primeira aula presencial a parte em cima da parte mecânica dos equipamentos. E não foi Uhum. que era uma ilha. Foi em cima da ilha de congelados do nosso grupo. Uhum. Na última aula, que foi a segunda aula presencial, a gente fez a parte elétrica de outro equipamento, no nosso caso, no grupo, uma picoleteira. Então, Só a parte elétrica? sim, só a parte elétrica. Apesar de a gente ter encontrado equipamento sem gás refrigerante também e teve que complementar, mas foi cobrado só a parte elétrica. Vamos lá na Então, SAP, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente desenrolar isso aí. SAP 2, no caso, então, ele acabou dividindo. Então, o equipamento está desligando com muita frequência em um curto período de tempo.
você já matou a charada, né? Que era para a máquina estar com a parte de fluido, né, afetada. Assim, a da Você câmara pode... fria estava com o fluido afetado, a gente conseguiu identificar. Uhum. O pressostato também estava desregulado, a gente regulou mesmo e conseguiu fazer o superaquecimento da máquina e colocar ela em funcionamento, em perfeito funcionamento. Pode fazer o Porém, relatório, então, só do a primeiro. parte, foi só do primeiro, né? Porém, a parte elétrica a gente focou na segunda aula em cima de outro equipamento. Ao meu Uhum. modo, da forma que eu entendi, seria uma junção, a SAP 2 seria uma junção dessas duas aulas, parte elétrica e mecânica, e ficou separado em máquinas diferentes. Eu estava quebrando a cabeça para ver como é que a gente ia fazer isso aí, essa Na ver- junção de duas máquinas diferentes. Na verdade, se você quiser entregar os dois, não vou reclamar não, mas o problema em si era com a parte mecânica mesmo, que era para simular. Show de bola, matou a Então, dúvida. o melhor ainda é que ele conseguiu trabalhar mais coisas, né? Gostei. Teve uma mudança lá no Colorado, não sei se vocês viram, mas deu uma mudada na galera lá esses últimos dias. Então, a gente Mudou. crê que vai ter uma melhora aí na todos aqueles pontos que vocês apontaram. Então, acho que E até foi as aulas interessante, presenciais aí começaram a dar uma upada, né? pelo menos para o nosso grupo, foi interessante essa picoleteira, e foi definido que era só para verificar a parte elétrica. A gente encontrou um defeito realmente que o professor não tinha criado, que era um capacitor queimado, e o equipamento também estava sem gás refrigerante. A gente teve que fazer reposição do líquido refrigerante também. Show de bola, hein? Mas vocês têm dois, então, vocês podem fazer, não precisa fazer dois relatórios, você pode escolher, tanto da primeira quanto da segunda. Como você acabou resolvendo a parte mecânica também na segunda, aí você escolhe qual que você quer. Se é da um ou da dois, mas o problema em si era o que você me contou da um, da primeira web aula, que era o que está programado. Tranquilo, professor. Tirou a dúvida. Obrigado. Fechado. Show de bola. Pessoal, mais alguma dúvida em relação a essas SAPs? Alguém aí já fez a da carga térmica, já assistiu os vídeos? Tá vendo que no braço assim, aqui ela tem uma. Aproveitou quem feriu aqui em Goiânia ontem. Aproveitou? Tiago, fica à vontade, meu rei. Então, professor, eu até ia falar essa mesma questão que o Roberto falou, só que acrescentar um detalhe. O que acontece? O Gleibson lá na aula, ele estava cobrando muito da gente alguns tipos de conhecimento que, por exemplo, a gente ainda não chegou nele. A máquina que a gente mexeu é uma câmara fria que ela faz o degelo dela a gás quente, né? Uhum. E o que acontece? Eu falei para ele, falei assim, ó, cara, a gente ainda não chegou nesse conteúdo lá. Aí ele falou, não, mas você já tinha que ter visto. Eu falei, não, não viu ainda. E um outro detalhe que aconteceu foi o seguinte, para mim, assim, pelo que eu pude reparar, do que eu estudei, do que eu li das apostilas, e pelo que foi feito, essas aulas elas foram invertidas, porque a primeira aula prática, que é a questão da elétrica, ela está de acordo com o conteúdo que a gente já estudou. Mas, por exemplo, essa outra parte que foi mexer nesses outros maquinários aí já não estava, sabe? Aí o que eu fiz? Eu fiz os dois relatórios, que da aula presencial 1 e 2, e mandei os dois arquivos na mesma SAP 2. Uhum. Sem problema. Como fala? O conteúdo o que acontece também, pessoal? O que a gente pode fazer? Como o curso é EAD, né? A gente tem um cronograma aqui que a gente segue, por muitas vezes acaba trocando. Realmente o Thiago tem razão. Mas nada impede que faça a leitura do material e vá adquirindo conhecimento. Porque se a gente for esperar só os encontros aqui online, vai ficar deficitário, porque é só um por semana, só uma hora. Tá certo que eu delongo por muitas vezes, né? Mas só uma hora, então, abriu o seu, o importante é que estude, né? Qual que é o programado? 2 horas por dia, todo dia, e o material que está na plataforma. Então, já vai estudando, já vai vendo, para chegar preparado para todos os momentos. Então, isso é importante também, que vocês consigam aí, né, fazer o estudo desse material para adquirir essas competências também durante o decorrer como fala? O decorrer da UC. Certo? Então, vamos Vocês falar tiveram de... pelo menos uma definição para a gente do que ia ser abordado na aula prática, era mais fácil da gente estudar, né?
Porque aí vocês Então, não ficam muito. vamos fazer um combinado, então. Eu gravo um videozinho de 2, 3 minutos sobre a programação, porque eu já faço isso com o professor do presencial. Aí eu deixo disponível para vocês também verem o que que foi alinhado, o que que vai trabalhar, para vocês se prepararem, tá bom? Bem bacana. Valeu. Então vamos lá, ciclo de degelo. Então, diversos métodos são utilizados para a realização do degelo em serpentinas, evaporadoras e câmaras frigoríficas, porém todos os métodos apresentam limitações e problemas funcionais relacionados à operação e manutenção, tanto da instalação quanto dos equipamentos. Os métodos convencionais utilizados são aspersão de água sobre a superfície externa serpentina, aplicação de resistência elétrica e injeção de gás quente, sendo este o método predominante. Vamos lá, né? Então, o degelo por gás quente em câmaras frigoríficas ocorre geralmente através do acionamento de uma válvula solenoide instalada na linha de líquido, que interrompe o fluxo de fluido refrigerante para o evaporador. No mesmo momento em que ocorre a interrupção da entrada de líquido no evaporador, uma válvula no tubo de distribuição de descongelamento é aberta, permitindo que o fluido refrigerante a alta pressão seja forçado para o interior do evaporador. Então ele faz um desvio, né, para que esse fluido entre no evaporador, aquecendo o suficiente para derreter o gelo acumulado. Então uma técnica é fazer o vapor de descongelamento entrar na saída de sucção do evaporador por um T localizado entre a válvula de expansão termostática e o distribuidor. E aqui o esquema desse tipo de degelo. Quem tiver pelo celular aí, não sei se consegue dar um zoom, mas aqui o controle por gás quente, né? Então ele faz um desvio ali para que esse fluido, né, a alta pressão e alta temperatura passe pelo evaporador, desse modo a aquecer a tubulação e derreter esse gelo, certo? Todo mundo consegue ver o esquema? O Everton, Sim, esse é o mesmo esquema por exemplo, daquelas máquinas de gelo, né? Para desprender os gelos fabricados, ele volta o líquido refrigerante quente para poder esquentar um pouco o equipamento. isso. Esse acaba sendo o método mais comum, Roberto, que é justamente utilizar o que a própria máquina tem, né? Por exemplo, se você for usar um sistema de resistência, você vai ter um consumo ali de energia elétrica elevado e um conjunto de resistência que, infelizmente, a vida útil dela não é tão grande, né? Acaba danificando por muitas vezes. E o outro, por aspersão de água, da mesma forma. Você vai ter que ter um sistema quase que acessório. Então, esse aqui, você tem razão aí, é um dos mais comuns, né, que a gente tem para descongelamento aí no caso, esse citou fábrica gelo, né? Gelo Isso, barra, gelo cubo, gelo. estava lendo lá no material e até vi uns vídeos de umas pessoal que faz manutenção, né, dando manutenção nas máquinas de gelo lá, e ele explicando o reverso lá do líquido lá e mostrar a máquina aquecendo no momento lá, para fazer o desprendimento do gelo fabricado. Show de bola, hein? Exatamente isso aí. Basicamente, ele faz um atalho, né, um atalho no circuito para que esse fluido passe lá e ele utilizando o próprio sistema, né, ele vai e faz o degelo. Então passa uma pressão elevada, imagina a troca de calor ali, né? Então você tem algo que está na temperatura negativa e outro que está na temperatura aí, vamos colocar no mínimo, depende do fluido, acima de 50 graus Celsius, para às vezes muito mais que isso. Então, fazendo essa troca aí por um período de tempo, você vai derretendo essa placa de gelo e assim efetuando o degelo que é necessário para o seu equipamento. Então, após o gás quente, né, sair da serpentina e se desviar da válvula termostática e do solenoide da linha de líquido, entra na linha de líquido e condensa rapidamente. Outra técnica de gelo por gás quente é semelhante à apresentada anteriormente, porém o fluxo de refrigerante ocorre de maneira oposta. O vapor entra na entrada do evaporador no T-distribuidor e sai na saída de sucção do mesmo. Os dois métodos funcionam perfeitamente e a escolha para utilização é apenas uma questão de preferência do projetista. Então, o degelo em baixas pressões torna-se mais demorado e tem como regra geral
o fato de que quanto menor o tempo de aquecimento, menor será o calor acrescido ao ambiente e, portanto, maior será a sua eficiência. Porém, com uma leve prolongação dos tempos de degelo em temperaturas mais baixas, a eficiência global do ciclo de degelo é maior que em temperaturas e pressões mais elevadas, devido à redução da demanda por refrigeração. Outra coisa importante aqui se fala é o tempo de degelo, né? Por regra aí tem, às vezes é 20 minutos a cada 1 hora, ou, deixa eu ver, 20 minutos a cada 2 horas, ou a cada 1h30, 15, depende muito. O que vai diferenciar é justamente você ver que ele foi efetivo, né? Então, realmente tem que acompanhar. E vai setar a primeira vez a máquina, não veio com recomendação do fabricante, você vai definir. Acho que o Wellington, né, que não está aqui hoje, ele estava perguntando sobre isso. Foi, né, Roberto? Você que tem uma memória boa? Acho que até você citou junto, né, que é realmente a gente tem que verificar, né, o nosso sistema e ver se a camada de gelo já foi findada, né, para voltar a operar. Se não me engano, foi o Wellington mesmo. Foi o Wellington, né? Então, exatamente. Então, o tempo a gente, quando não está definido, né, a gente define, coloca lá e acompanha, né? É um método mais simples aí para fazer essa seleção. Então, agora o degelo por circulação forçada de ar. Então, essa técnica é utilizada em situações que a temperatura do ar ambiente no interior das câmaras frigoríficas for superior a 2 graus Celsius. O método ocorre no corte da circulação de fluido refrigerante no interior das serpentinas dos evaporadores, associado ao acionamento do sistema de ventilação dos mesmos. Então, aumenta, né, o fluxo de calor, vai ter troca por, quem lembra lá da termo? Quando passa um fluido retirando calor, vou dar uma dica: condução, convecção ou radiação. Quem lembra aí? Rapaz, ficou um silêncio agora. O negócio aí apertou então, hein? É por convecção, né? Que vai ter a troca. O ar vai estar passando a uma temperatura diferente da temperatura do gelo. Tá certo que não vai ser tão grande a diferença igual no sistema que a gente viu anteriormente, que você estava citando, Roberto. Mas ele também faz. Aqui já muda que, dependendo do caso, demora um pouco mais de tempo para fazer esse degelo, mas também é funcional, que é a circulação forçada de ar para que haja essa troca por convecção. E outro método de degelo é a aspersão de água sobre a serpentina. Então, o processo consiste em aspergir água sobre a serpentina, drenando a água fria resultante do processo para fora do espaço refrigerado. A temperatura deve situar-se em torno de 18 graus Celsius para uma operação satisfatória, ao passo que sua vazão não deve ser inferior a 2 ou 3 kg por segundo metro quadrado de área de face. Então, algumas providências devem ser tomadas na instalação de sistemas de degelo por água. Então, você vai ter a aspersora ali jogando água para fazer essa troca. Então, em espaços refrigerados que operem a temperaturas inferiores a 0 graus Celsius, a válvula de bloqueio de água de degelo deve ser instalada fora do espaço refrigerado. Tanto a linha de água de alimentação quanto a de drenagem devem ser instaladas com a inclinação variando entre 1 ou 10, 1 por 10 ou 1 por 15 no sentido de escoamento. Então aqui é dreno, né? A gente está acostumado com esse sistema de drenagem porque é por gravidade, né? Então as linhas de alimentação e de drenagem não são isoladas termicamente, o que pode provocar a formação de uma pequena camada de gelo na superfície interior durante a operação normal da serpentina. Então essa camada, entretanto, é rapidamente removida pela água no início do degelo. Então aqui já é um sistema diferente, né? Então aspersor, lembra do jardim que tem aqui, coloca a mangueira no aspersor, que é aquele que fica girando e jogando água, depende do formato dele, né? Tá jogando num formato circular. Então é basicamente aquilo, só que aqui vai aspergir diretamente na nossa serpentina para que a água, né, em temperatura ambiente, faça essa troca de calor ali diretamente com o nosso nosso gelo, né, com a nossa resistência. Temos o degelo por resistência. O degelo elétrico é obtido por intermédio de uma resistência instalada de forma a garantir um bom contato térmico com a serpentina.
Uma solução frequentemente utilizada é a inserção de uma resistência tubular durante a montagem da serpentina, constituindo um tubo não ativo. Então, o custo inicial do degelo elétrico é provavelmente o menor entre todas as opções. Entretanto, seu custo operacional pode ser elevado em virtude do consumo de energia elétrica requerido pelo sistema. E, infelizmente, né, por experiência, as resistências são boas, são, mas elas costumam dar mais problema também. Roberto, esse sistema que você citou, né, seria o fluido refrigerante de alta pressão passando na serpentina evaporadora. Você tem um custo um pouquinho maior, porque tem que usar algumas válvulas, né, tubulação, tudo mais. Só que ele é mais efetivo. A serpentina aqui, por resistência, felizmente elas danificam com um período de tempo mais curto, né? Não sei se alguém aqui já trabalha com resistência e tudo mais. São boas, são Pensando legais. Ah, naquela outra anterior também de degelo por aspersão de água, dispersão. a parte interna lá também das mangueiras lá que conduz a água para o espessor lá dentro da evaporadora, provavelmente deve congelar se ficar alguma gotícula de água lá dentro também, prejudicando o degelo, né? Uhum. Acaba que o mais eficiente mesmo é o sistema de retorno de líquido refrigerante. Ele hoje é o mais comum, né? Então, geralmente, quando você vai montar ou comprar uma máquina, o mais comum é vir ele. O de resistência também encontra bastante. Eu falo porque a gente dá manutenção, além de câmara fria, tem máquina a vapor em outras áreas da mecânica. E lá também, a gente fala banco de resistência, né? Citando banco de capacitor, mas eles dão muito problema. É questão de fornecimento de energia, as proteções às vezes não entra de forma adequada, ele acaba danificando e tudo que está conduzindo calor ali no material metálico, né? Por mais que ele tenha boa condutividade térmica, e a resistência, a vida útil dele afeta muito pela questão da alta temperatura. Então, isso aí, né, o corpinho da resistência lá na parte física dela afeta muito e ele acaba danificando também. Mas é comum encontrar isso por resistência. O custo para comprar é barato porque a resistência não tem muito mistério, né? Só que para manter o consumo de energia elétrica, lembra lá quando a gente estava falando de máquinas que produzem calor, né? O consumo é bastante elevado. Vídeo na própria casa, né? Chuveiro elétrico, micro-ondas, micro-ondas não, ferro de passar, né? Ferro de passar e chuveiro elétrico são os maiores vilões e eles possuem, né, resistências elétricas ali para fazer o aquecimento. Então, as máquinas que produzem calor geralmente têm um consumo de energia bem elevado. E a drenagem. Não, certo, Roberto? Nem perguntei. Certo? Pô, 100%. 100%. Então vamos lá. Drenagem do degelo, né? Que também é importante. Imagina você criar uma bandeja cheia d'água lá. Primeiro, questão de contaminantes biológicos. Segundo, mais material para congelar depois. Aí você vai fazer quase uma fábrica de gelo em barra, né? Fica lá na bandeja o que você tirou no degelo, ele vai congelar lá. Então, independente do sistema de degelo adotado, deve-se prever a instalação de uma tubulação para a drenagem de água das bandejas dos evaporadores, além da instalação de um sifão do lado externo ao espaço refrigerado. O sifão permite a formação de um tampão de água que impede fugas de ar frio para o exterior em disposições de ventilador do tipo sopramento ou admissão de ar exterior quando se utiliza a ventilação do tipo de aspiração. Que o desenho, né, basicamente faz um sifão para não ter um retorno, né? Sifão é sempre importante. Para o dreno convencional que a gente faz também, muitas vezes coloca no esgoto e volta o mau cheiro, né? Raro, mas já vi casos aí do ar-condicionado tá. Só um segundo. O ar-condicionado tem um mau cheiro, justamente porque o odor do esgoto, né, tava subindo pelo dreno. Então, o sifão ajuda, né? Fica um pouquinho da área molhada ali que impede essa passagem desse odor também. A drenagem aqui representada, ambiente refrigerado, passando pela parede, meio exterior, um sifão para o descarte do mesmo. Que aqui o que interessa é o tampão d'água, né? Fuga de ar frio, que também poderia passar pelo dreno,
de entrar um ar externo ali, que pode ser prejudicial pelo mau cheiro. Certo, outro assunto aqui, né, desse nosso material para essa UC são os fluidos refrigerantes, aí a botija de cada um, o que eles afetam, né, segurança, questão de toxicidade, inflamabilidade, o meio ambiente, que é a depressão da camada de ozônio e o aquecimento global, e o desempenho, né, que é o custo do sistema e eficiência energética para que faça a escolha. Então a gente estava conversando, acho que na última ou na penúltima, que já estava no advento do R32. E até a gente foi falando sobre alguns também na área comercial, por causa da questão da temperatura, isso entra a curva de saturação desse fluido refrigerante e tudo mais. Por que que uns são mais usados para a parte de climatização, outros já são mais usados para a parte de refrigeração comercial? Creio que foi seu xará, né, Lucas? O Lucas Vinícius que estava comentando sobre isso, né? Na última web. Ixi, eu não lembro. Não lembro agora. Tá lembrado aí, Roberto? Mas tinha alguém comentando que realmente o fluido, né, não chega, eu não lembro qual os dois que ele usou de exemplo, mas que um realmente não chegava na temperatura que se desejava, e aí precisava usar um outro, e isso influenciava na questão das máquinas e tudo mais. Agora não vou lembrar, mas assistir a web aula anterior vai estar lá, né? Então, o fluido, ele tem nomenclatura, fórmula e classificação dele. O primeiro dígito, né, da direita para a esquerda é o número de átomos de flúor. O segundo dígito da direita para a esquerda é o número de átomos de hidrogênio acrescido D1. E o terceiro dígito da direita para a esquerda é o número de átomos de carbono subtraído de 1. E o quarto dígito da direita é utilizado para designar composto de hidrocarboneto não saturado, da onde vem o nome. E qual normas ele segue, né? A ASHRAE, né? 34. Classifica os refrigerantes quanto ao nível de toxicidade e inflamabilidade. Cada refrigerante recebe uma designação constituída de 2 caracteres alfanuméricos, sendo o primeiro, a letra maiúscula, que caracteriza o nível de toxicidade, e o segundo, o algarismo que indica o grau de inflamabilidade. Então, além, né, disso, os compostos são classificados em 2 grupos, classe A e classe B, de acordo com a sua toxicidade, para concentrações abaixo de 400 partes por milhão. Classe A, então compostos cuja toxicidade não foi identificada, e classe B, que foram evidenciadas ali características de toxicidade. Classe 1, não observa propagação de chama em ar a 18 graus Celsius. Classe 2, limite inferior de inflamabilidade superior a 0,1 kg por metro quadrado a 21 graus Celsius e 101,325 kPa, poder calorífico inferior a 19.000 kJ por quilograma, e classe 3, inflamabilidade elevada, caracterizando-se por L, o limite, né? Limite de inflamabilidade, eu não lembro o que significa essa outra letra, inferior ou igual a 0,1 kg por metro cúbico de ar a 21 graus Celsius e 101,325 kPa e poder calorífico de 19.000 kJ por quilograma. Então, classe 1 ele acaba sendo menos inflamável, né? Não propaga. O classe 2 ele está com limite, né, inferior de inflamabilidade, limite inferior de inflamabilidade superior a 0,1 e poder calorífico inferior a 19.000 kJ. O segundo, né, que é o poder calorífico. Então, o que afeta aqui, né? Se ele tiver uma explosão, o classe 3 ele vai ter um poder calorífico maior. Então, ele vai afetar, né, uma área maior e trazer um dano maior. Então, assim, são classificados de 1 a 3 de acordo com a inflamabilidade e A e B de acordo com a toxicidade. Então, o R22 ele é A1, consulta. Não foi encontrada toxicidade e não se propaga chamas. R134A da mesma forma. O 717, né, que é a amônia B2, então, foram identificados em evidência, a amônia é tóxica, né, a gente sabe que ela é higroscópica, ou é hidroscópica, agora me confundi com os dois, mas ela é ávida por água. Se você está trabalhando com um sistema de amônia e tem vazamento, né, o adequado é que você deite ao solo
porque ela acaba buscando os pontos que tem água. Então, ela entra pelo seu nariz, pela sua boca, pelo olho, e isso afeta, né? Afeta a sua saúde. Geralmente, quando tem vazamento de amônio, o pessoal tenta jogar um spray de água, né? Para que ela entre já em reação química. Ela é ávida por água, né? Então, ela vai entrar em uma reação química, ela vai se associar às partículas de água e com isso vai diminuir a concentração no ar. Amônio, o principal cuidado é esse, e outro, né, que a gente já teve antigamente aí, um tempo atrás, um vazamento para a indústria de bebida, né? Então teve um vazamento e acabou contaminando o líquido. Isso acho que acabou causando mortes, né? Quem ingeriu essa bebida era uma cervejaria. Teve um tempo atrás aí. Quem lembra desse caso? A cervejaria até fechou, eu acho, né? Fechou lá de Belo Horizonte. Então, teve um vazamento, né? Era Shell e Tube. Então, vazou, não tem como você ver nesse tipo de sistema. Acabou tendo contato com a bebida, só o choro e a vela, né? Infelizmente. E temos aqui o 744A1 também, né? Então, o B2 aí, ó. Ele acaba sendo tóxico, mas ele não tem um grau de inflamabilidade tão elevado igual o classe 3. Mas também é perigoso. Então, a amônia ela é muito utilizada na indústria porque ela tem outros adventos, não só na parte de refrigeração. Você consegue usar ela em outros tipos de máquinas, né? Para outras áreas, além da nossa. E como já tem para um, acaba tendo para os demais. Então, mais comum na indústria, no comercial em si, a gente não tem tanta amônia, não. É sempre um fluido refrigerante aí, um 134, um dos mais comuns. Então, caracterização, outra coisa, né? ODP, que é Ozone Depletion Potential, né? O potencial de depleção da camada de ozônio, que identifica, né, o potencial de destruição da camada de ozônio que o fluido refrigerante analisado apresenta em relação, né, ao 141B, que recebe atribuição de valor 1, relacionado à apresentação de maior efeito nocivo. Então, o 141B foi aqui também que alguém citou que vai parar de usar, né? Isso Ano mesmo. passado, né? Cristiano, foi o Cristiano que falou. Lembrei agora. Aí, Cristiano, tá vendo? O 141B recebe atribuição de valor 1, que é a de maior efeito nocivo. Confirma a sua fala da aula anterior, né? Acho que é Hair Flush, o nome do substituto, parece, né? Flush. O kit flush é o que você usa para injetar. Com o 141B dá para usar. O Cristiano falou que o pessoal vai usar. Caraca, Cristiano, ajuda aí, bicho. Agora eu não me lembro qual que vai ser substituído, mas ele vai ser substituído, 141B. Vai usar um outro fluido até comum para fazer essa limpeza. Isso mesmo. Mas aí o 150 ainda tem, é perigoso pra caramba. Esse é inflamável também, que Deus me livre. Bobeou, pega fogo. E o pior é que a chama você não vê. É o Ecomate. É comate, né? Mas vai vir mais. Parece que o pessoal da Freon, que eu não sei qual que é a Thermos, né, tá fazendo um outro também diferente aí. O pessoal já tá colocando outros, né? Agora, por exemplo, eu já usei o Ecomate. O desempenho dele não chega nem perto do 141B. É uma opinião minha, né? Não chega nem perto, cara. Você tá doido. O Ecomate presta não. Eu continuo no 141B aqui, tranquilinho. Um tal de Total Flush. Eu tava lembrando o nome dele, olhei na internet agora. Ah, Total Flush? Vou pesquisar um aqui. Isso mesmo. Porque você falou kit flush, eu lembrei do kitzinho que a gente usa, né? Ah, tá aqui mesmo, ó, substituto 141. É tipo o que o Thiago mencionou aí, só que é de outra marca. Ele já vem com kit flush aqui, ó, no kit. Alguém ia falar? Então, o 141 é o valor máximo, e isso aí é uma das coisas que afetam a gente estar sempre trocando de fluido refrigerante, né? Que é o índice dele de depleção da camada de ozônio, e o outro é
referente ao efeito estufa, né? Global Warming Potential ou potencial de aquecimento global, refere-se ao efeito estufa direto causado pelo 141b, a qual é atribuído arbitrariamente o valor 1. Então, são as duas coisas que a gente mais cuida, né? Aqui, ó, 134A, depressão da camada de ozônio, 0. Aquecimento global, 1.600. 410 é maior ainda que o 134, 2.340. 407C, 1980, que é para ser o substituto do 22. O 22 afeta a camada de ozônio, mas o aquecimento global é muito parecido, né? 407C e o 22. E o 12 lá, R12, que eu nunca nem vi na minha vida. Olha o tamanho do efeito estufa, né? Ele, além de agredir quase né? Quase igual ao 141B, a camada de ozônio, e o efeito estufa ajuda pra caramba, né? Muito mais do que qualquer um outro aí, chegando a quase 10 vezes mais. Então, 410, por que que ele foi substituído? Tá aí, ó, índice de aquecimento global, que ele é mais elevado. Então, como a gente está saindo do 22 para dar uma melhorada, ele acaba não melhorando nessa parte. E aí já veio o 32. Só que, salvo engano, o 32, o problema dele é que ele é um pouco mais inflamável. Alguém confirma aí? O Cristiano acho que falou disso também um tempo atrás, né, Cristiano? Falei sim, professor. É isso mesmo, né? Ele acaba sendo um pouquinho mais inflamável do que os demais, né? Isso mesmo, confere a informação. Só que aí o que vai acontecer? Daqui a pouco vão querer inventar outro. Pode esperar. É ter 2, 3 acidentes aí no mundo com relação ao 32. Ô, Roberto, é dinheiro, exatamente. Isso aqui que afeta, né? A questão dos fluidos. Eu vi um vídeo na internet, se eu não me engano, lá no vídeo de refrigerista. O cara da manutenção no ar-condicionado em cima do telhado lá, o cara chegou, botou a mão dele lá, explodiu, que virou só o bagaço, só o fogo. Aí deve ser o R32, né? Ou então um gás de cozinha. Gás de cozinha. Isso aí tem vídeo mais dos caras usando gás de cozinha. Já vi vários e Aí, realmente. cozinha aí, o Cristiano sabe falar, já usou demais aí no compressor de geladeira. Você tá doido, moço? Isso daí não pode usar em compressão nenhuma. Não confere não, Cristiano? Gás de cozinha da explosão, moço, tá doido? O gás de cozinha, ele já fica, né, num vaso de pressão. É lógico que Já usou? para Ainda bem que o Wellington tá aqui, senão eu já ia pegar no seu pé, hein, Cristiano? Tá só o Roberto e o Wilton só. Mas realmente, né? Ele já fica em alta pressão. O vaso que ele é armazenado tem uma espessura bastante grande, que é o nosso botijão de gás de cozinha, justamente pelo risco, né, que ele tem. Dá para usar? Existem provas evidentes em vídeos na internet que utiliza ele e funciona, né? Bem, agora estudo mesmo, eu nunca parei para ler nem nada disso. Alguém que se prontificou a estudar esse tipo de fluido para usar. Mas até então a inflamabilidade dele é muito alta, né? Então um risco muito alto aí. Poder calorífico altíssimo também, né? Então, infelizmente não é tão usado. Então o 32 não está aqui na tabelinha, mas ele tem a questão da inflamabilidade ser um pouco mais elevada e muito provavelmente o pessoal já está. Eu já vi estudos, né, que o pessoal tinha era R4, eu não lembro mais qual que eram os outros números, mas era um outro 400 da vida e um blend, né? E que o pessoal já estava desenvolvendo e tinha vários estudos de universidades brasileiras também falando sobre ele. E na Europa tinha muita gente falando. Eu não lembro mais qual que era o código dele, era 400 alguma coisa. Eu não lembro se era 4, 3, era entre o 430 e 440, salvo engano. E aí o pessoal já estava desenvolvendo, e aí sempre leva em consideração esse potencial de depressão da camada de ozônio e o potencial, né, de aquecimento global, justamente com a inflamabilidade. Mas eu acho que o que mais afetava, e o Roberto disse que envolve dinheiro, é as reservas desse gás. Então, se você não tiver reservas muito fáceis de alcançar, um custo muito elevado, logo a indústria dá um jeito de matar o fluido, né? Mesmo que ele não seja ruim, mas que se ele for caro, o pessoal dá um jeito aí de contar uma história que ele vai embora.
Pelo que eu fiquei sabendo, parece que a quantidade de fluido que você coloca dentro do sistema com R32 é bem menor do que 410, por exemplo, né? E realmente as máquinas estão ficando menores, né? Esse dia atrás a gente começou a ter R32, um dos nossos clientes comprou máquina nova, né? E chegou. Realmente a tubulação também está mudando, né? Agora a tubulação não tem mais regra nenhuma. Já teve máquina da mesma marca, com a mesma potência e tubulação diferente. Tá ficando cada vez, menor a seção dos tubos, né? A própria serpentina também tá ficando menor, evaporadora menor. Não sei se vocês estão reparando isso também. Tem um vídeo da Eugene, eles mostrando o equipamento deles, R32 aberto. É tudo compacto. Vou procurar esse, hein, Thiago, da Eugene, né? Vou procurar para ouvir. Você vê muito aqueles reels do Instagram, tem da Eugene, tem um direto na fábrica, eles colocando é como se fosse uma estação gigante, a máquina está quase toda aberta, eles engatam uma máquina, ela já faz o vácuo, não sei se ela faz a leitura do vácuo, e aplica o fluido dentro do sistema. É bacana os trem deles, assim, esses vídeos institucional deles. Rapaz, vou procurar, hein? Eu tô usando quase nada de Instagram, vou voltar a usar para ver esse da Eugene. A máquina já faz o vácuo e injeta o líquido refrigerante. Exatamente. Segue o Rocha lá, Rocha Refrigeração, lá de Rio Verde. Conheço ele, cara Foi dele trabalhador. mesmo que eu vi. Aí ele foi chamado para ser um dos representantes aqui do estado de Goiás, na Eugene. Entra no perfil dele, você vai ver tudo que é de novidade da Eugene, lá tá lá. Ele é embaixador da Eugene, então? Tá quase sendo um embaixador aqui no estado, né? E lá de Rio Verde, já tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, cara trabalhador nessa. Show de bola, hein? Rocha, vou procurar. Rocha Refrigeração. Vou procurar aí. Perguntei? Ixi, Maria. Tchau. Chegou, Wellington, rapaz. Ainda Cheguei lá bem do que chegou. Colorado, lá. Só mentira que o pessoal tá contando lá. Da LG, tá não, moço? Ele falou que o fluido é a mesma pressão do R32, mesmo do 410. O que ele falou de errado lá também, lá? Parece que a pressão dos dois é igual, né? Mas como que a pressão dos dois é igual se a quantidade de fluido é menor e a tubulação é mais fina, não? Como se diz? Ela é mais estreita, não? O diâmetro é menor. Pressão Uma linguagem técnica aí, rapaz. Negócio mais fino, você é técnico. O Thiago ia responder, né, Thiago? Responde aí. E eles falam que a pressão volumétrica do fluido é maior. Eu não trabalhei com 32 ainda, então eu não consigo te falar sobre pressão de operação dos dois. E isso é informação eu te devo, que eu ainda não parei para estudar o 32. A gente está tendo contato com ele, foi esse mês, né? Mas para a pressão ser igual, muitas vezes você tiver uma massa menor, você tem que ter uma área menor também de tubulação, porque é força vezes área. E ali no caso já vai ser a vazão mássica desse fluido. Se ela ficar muito parecida, não, aí muda, né? Porque um tem uma tubulação menor do que a outra. O que pode acontecer? Vai ser a força sobre a área é menor, então a força ela vai acabar sendo, deixa eu ver, vai ser inversamente proporcional. Se eu tenho uma área menor, basicamente acho que eu vou ter que ter uma força menor também, porque você tem menos massa, a vazão mássica menor. Vixe Maria, aí envolveu 3 grandezas diferentes, até eu fiquei confuso agora, hein, Wellington? No Pai dos Burros aqui, ó, tá dizendo que no Pai dos Burros do Google aqui, falava que a pressão do R32 é maior, né? Lá o camarada da LG falou que é igual. E lá tem um tratado agora de Montreal? Tratado lá na França lá que vai passar as máquinas R32. Só que eles vão fabricar até 18 mil BTUs. O restante vão continuar tudo com 410. Aí eu perguntei ele, para que então vai fazer só as tradicionais, as máquinas tradicionais, com R32 e não as outras, né? Eu não soube responder, não respondeu, não entendi nada. É que, na verdade... Isso, ter criado uma confusão lá, menino. Mas a pergunta boa, isso aí é questão comercial, Wellington. Ele, aqui no Brasil, tem até 2030 para fazer essa troca.
Então ele coloca o 32 nas linhas menores para não deixar a Daikin dominar. Agora já tem, a gente viu R32 foi agora eu acho que era Filco. R32 num Filco que o nosso cliente colocou para instalar. Mas é que senão a Daikin tava nadando de braçada com esse 32, entendeu? E Aí ele É. perguntou lá se todo mundo tá com segurança trabalhar com R32. Aí todo mundo tá com segurança, tá. Aí mostrou lá uma filmagem lá que ele joga o gás, o fluido, né, no R32 na chama do maçarico e ele não se propaga, né? Ele dá algumas faísquinhas e pronto. Ele é pouco inflamável, mas eles recomendam quando é troca de compressor, né, algo assim, eles não deixar a máquina, o circuito pressurizado, né? Rapaz, agora você foi um negócio meio difícil, hein? Jogar no maçarico e o bicho só faiscar. Não se propagou. E ele colocou, no caso, o teste lá da LG, ele colocou o ar-condicionado dentro de um cômodo, parece que 3x3, né? Por 3, né? E colocou chama, né, no chão e não aconteceu nada, né? Só uma chama que alterou a altura da chama dela e colocou ela mais alta, só uma chama também alterou e colocou papel queimando no fundo também e a chama do papel apagou. Não se propagou fogo em forma alguma. Você, como você foi e eu não, eu vou confiar no seu dado, hein? Não, isso aí quis mostrar na palestra lá, né? Porque só puxa saco da LG lá, né? Acho que o Lucas e o Thiago iam falar. Isso aí abre um precedente jurídico lascado, hein? Cara, eu acho que propaga, hein? Mesmo que menos do que os outros, do que um 141, né? Mas vai acabar propagando, cara. Tá certo que bem menos, né? Mas assim, se ele tem um índice de inflamabilidade é porque propaga. Se não fosse propagar nada, era um desses aqui que não são nada inflamáveis. Não propagou, e é o seguinte, dizendo que num ambiente, dependendo do tamanho dele, ele 4x5, ele colocou 3 metros também, a área cúbica deu 60 metros, ele deveria ter mais ou menos em torno de 27 quilos de fluido, né? E geralmente uma máquina que coloca o R32, ele tem no máximo 500 gramas, né? É. E até a garrafa que vende é menor, né? Hoje em dia vai comprar a garrafa do 32 é de 3 quilos, né? Salvo engano. É correto, tem 3 Uma garrafinha. Pô, essa garrafinha não dá pra nada não, moço. Ficar carregando um monte de garrafa, mas é porque também a massa que ele pede, né, é menor. Lucas. A gente tá lembrando de você agora, hein, Lucas? Opa! Você ia falar, achei que você ia falar e você liberou o microfone, eu vi barulho de sirene no fundo, eu falei, vixe Maria. Eu tava num treinamento aqui da GRI, agora que eu tô indo embora. Aí eu coloquei o celular aqui pra me pegar a aula. Show de bola. Da GRI também teve hoje? Teve também. Rapaz, você tava no som da GRI ou foi nos dois? Não, os dois é o mesmo horário, vim só na GRI. Os caras também são complicados, né? Show de bola. A GRI, se for comparar os dois hoje, não sei, acho que isso vai muito de gosto, mas os GRI que a gente dá manutenção, eles parecem mais robustos. O LG é bom também, mas o GRI parece mais robusto. Não sei como que é para vocês. A LG é mais forte em propaganda do que a GRI, viu, professor? A propaganda mas os GRI, por não ter propaganda, eu acho as máquinas muito boas, hein? Pelo menos os dados que elas trazem para a gente são máquinas boas. É verdade. Não sei se com vocês também, vocês têm o mesmo sentimento com a marca. Eu acho eles muito bons. O problema é para você até ter um QDCA dele, se você for querer, você tem que participar de um curso desse. Se você tiver participado, nenhum você não consegue. Não entendi o finalzinho, Lucas. Se for o credencial, tem que participar do curso que ninguém tem? Não, para você conseguir o credenciamento desse, tem que participar de um treinamento desse dele. Entendeu? Sim. Senão você não consegue.
Pode seguir aí, eu estou dirigindo aqui e estou vendo a aula. Show de bola, presta atenção na via aí. Então, esses fluidos aí vão, né? Isso aí vai ter muito pano para manga até 2030. A gente tem que fazer retrofit de todos até 2030. Países desenvolvidos tem, eu acho que eles tiveram, acho que até 2025, se eu não me engano, eles têm que trocar tudo. E lá como os prédios, né, principalmente na Europa, tem a certificação de eficiência energética, uma que eu acho que eu já comentei com vocês, né, no Madeiro, o Madeiro tem essa certificação. Lá, se, por exemplo, tiver R32 lá, os caras vão mandar fechar o prédio. E não abre enquanto não trocar. Aqui no Brasil aí vai demorar, e mesmo assim a fiscalização não consegue ter a toda a efetividade, mas até 2030. Só que para comprar máquina nova R32, ou R22, basicamente você já não encontra, né? Muito difícil encontrar. Já está no 410, já está no 32, então assim vai. Outra coisa importante falar com vocês aqui, em relação ainda à parte comercial, isso aqui dá para usar na parte de climatização, mas principalmente na refrigeração, tá? Então aqui o texto vai trazer, ó, extrema importância, temperatura e umidade em todos os setores de refrigeração, tanto no conforto térmico de ambientes, como para a manutenção da qualidade dos alimentos em câmaras frigoríficas industriais e comerciais. Uma coisa importante sobre umidade. Geralmente a gente vai chegar na parte do ano agora que a umidade cai muito. Se você passar por uma análise de qualidade do ar, muito provavelmente o seu sistema vai dar que a umidade está mais baixa. Por isso que quando vai fazer, para quem trabalha com essa parte de análise de qualidade do ar e tudo mais, né, é importante sempre coletar um ponto externo. Então, por lei, tem que coletar, por vezes tem gente que não coleta, mas para te dar parâmetro para mostrar que realmente o ar ambiente está com umidade muito baixa. Porque isso aí tá lá naquela lei e tudo mais, é controlado, e aí para resolver só com umidificador. Então tem vários casos aí que você vai estar lá vermelhinho, né, no seu laudo a umidade ambiente, a umidade do ar, mas aí você justifica que realmente o ar ambiente aqui na nossa cidade chega com níveis muito baixos de umidade. Só um adendo aí para quem pode estar sofrendo algo ou sofrer no futuro com essas análises. Então, para leitura de temperatura e umidade, utiliza um instrumento denominado psicrômetro, equipamento composto por 2 termômetros idênticos colocados lado a lado, sendo de bulbo úmido e outro de bulbo seco, que servem para avaliar, né, a quantidade de vapor de água contida no ar. A diferença entre os dois termômetros é que, como mencionei anteriormente, um deles trabalha com bulbo seco e outro com bulbo úmido. Então, quando a gente vai fazer projeto lá na carta psicrométrica também, a gente pega o valor, né, temperatura em bulbo seco, temperatura em bulbo úmido, que é a diferenciação, né? Um é medido de modo praticamente convencional, que é o bulbo seco, e o bulbo úmido ele está imergido ali, né, com algodão. Se não me engano, eu não lembro se era mercúrio, mas ele vai estar úmido e a temperatura dele acaba sendo muito mais baixa do que a de bulbo seco. Aqui a foto do psicrômetro e aqui do lado a foto de um termohigrômetro. O que é mais comum, o mais barato pelo menos de ter? Muitas vezes você não precisa pegar em bulbo seco e bulbo úmido, mas você precisa da umidade, né? Então esse que está à direita aí, o anemômetro, ele tem um custo baixo e resolve muita coisa. Ele te dá a umidade relativa do ar. Então você quer fazer um controle, por exemplo, estou fazendo armazenamento de frutas, de folha, né? A umidade é muito importante. Um instrumento desse aqui já resolve o seu caso, né? Você consegue fazer a inspeção e ele te dá uma leitura muito bacana. Ele te dá a temperatura e te dá a umidade relativa do ar. Outra importante variável é a velocidade. Ô Roberto, fica à vontade, meu rei. Seguinte, professor, essa umidade, você faz a medida dela dentro de uma câmara fria, por exemplo, de resfriados. Como é que é feito esse controle de umidade lá dentro? Você pode usar resistência. Geralmente lá dentro fica bem úmido, né? Quem já teve oportunidade de trabalhar em câmara fria e tudo mais, lá dentro fica bastante úmido. Se ficar um nível elevado, você pode usar resistências, né? Para diminuir a umidade do ar. Geralmente eu vejo muito com resistência, quando quer controlar essa grandeza, Roberto. Então, nesse caso de câmara fria para
Para resfriar, ela costuma ficar mais alta do que baixa. A umidade fica alta. Correto. E outra coisa, agora deixa eu pensar aqui se realmente a umidade fica que rapidão condensa, né? Se é a troca de calor, mas de toda e qualquer forma, esse problema aqui não é tão, em câmara fria, já não é tão comum, porque sempre a umidade lá dentro fica próximo do que você precisa, seja para carne, seja para fruta, para verdura. Só se você for guardar algo, deixa eu pensar num eletrônico, né? Acho que algo que seja eletrônico, se ficar uma temperatura muito baixa, um equipamento, aí sim você vai ter que fazer o quê? Saiu do evaporador, você vai passar, por exemplo, por uma resistência para retirar a umidade. Aí você vai canalizar, vai dutar, entendeu? Eu acho que o único lugar que eu vi que a temperatura tem que ser muito baixa é em laboratório. E aí eles controlam a umidade. Uma vez a gente fez manutenção num centro de tecnologia lá em Campinas, São Paulo, e eles tinham máquinas de câmara fria para fazer o resfriamento, porque a temperatura tinha que ser muito baixa. Eu não lembro que equipamento que era, eu sei que é negócio de milhão para lá. E aí realmente meio que sai dutado para passar por um controle. Era por resistência. Aí vai retirar a umidade desse ar para ele ser insuflado, Roberto. Mas é caso bem Laboratório de, específico mesmo. laboratório de medidores lá ainda na Celg, né? Que depois que a Caio chegou, desmantelou tudo. O laboratório de medição lá da Celg na época era utilizado até pelo Inmetro para calibrar medidores aqui na região centro-oeste do estado. E lá se utilizava o equipamento de refrigeração, né? Que era o ar-condicionado para manter a temperatura ideal. E tinha também os umidificadores para quando baixasse muito a umidade, ela ser reposta por esses umidificadores. No caso Agora, lá, a temperatura era quanto? Você lembra? não me recordo agora não. Mas tinha um controle bem rígido disso lá. Agora, para alimentos eu nunca vi. Entendeu? Eu já vi para essa questão do laboratório, mas para alimentos eu nunca vi. Para alimento, das que eu visitei foi carne, foi tudo de carne. Congelada, na verdade a umidade que estava lá dentro não afetava tanto. O único que eu vi que tinha um controle mesmo foi para esse equipamento. A temperatura lá dentro, Roberto, eu acho que era 6 graus, cara, nesse equipamento. E aí lá tinha um controle de umidade, realmente com resistência para que a umidade não elevasse. Lá no caso era elevar, porque equipamento eletrônico ele sofre muito, né? Para que ela não elevasse, lá é outra região também, né? Não é Goiânia. Para que ela não elevasse e danificasse a placa, as placas, né? Acho que foi o único lugar que eu vi controle. Os outros têm mostrador e tudo mais, mas essa grandeza aí não afeta tanto. Só se fica muito baixo, né? Para um alimento, para uma carne. Show de bola. No seu caso, eu já vi sistemas com umidificador também. Mas aí depende muito do nível de abertura, tudo mais. É que lá, para calibração do Inmetro, realmente acho que a umidade é alta, né? Se eu não me engano, é em torno de 50% a 60%. Eu não me recordo as medidas que eles utilizavam lá não, mas eu sei que o controle era bem rígido. E é alta Até mesmo. Não. dentro do laboratório lá, moço, dia que você chegava lá e entrava sem avisar, mas pô, danava com nós. Sabe por que eu creio que seja alta? Porque a base é em Genebra, na Suíça. Então, todos os outros locais do mundo têm que replicar as condições de lá. Então, não tem jeito. Provavelmente é umidade alta. Certo? Velocidade é outra grandeza muito importante, porque convecção que a gente falou. Então, quanto mais rápido esse ar passar, a troca dele acaba sendo mais rápida, né? Então, de elevada importância para todos os campos da refrigeração, em se tratando de refrigeração comercial, altas velocidades do ar podem ocasionar ressecamento dos alimentos. Então, ele vai trocar mais rápido, vai retirar como fala, a umidade também, né? Então, o que não é interessante sobre o ponto de vista de qualidade e custos, né? Que já pensando numa parte já alimentícia mesmo. Então, outro equipamento capaz de medir velocidade juntamente com as temperaturas de bulbo seco e úmido é o termohigroanemômetro. Então, esse aqui é um combo, né? Que também realiza medições de temperatura e umidade ambiente, além de medir a velocidade. Então, aqui você tem o termohigrômetro. Agora você tem o termohigroanemômetro. Então, o que é a diferença dele? É esse medidor de velocidade que ele tem.
justamente para cuidar das trocas, né? Das trocas de calor, convecção que pode ter dentro da nossa câmara fria e outros, ou na nossa ilha de congelado, que é mais que o Roberto já falou na fábrica picoleteira, né? Na fabricação de gelo também. E a outra unidade é pressão, né? Essa aqui já estamos careca de saber. Para fazer medição é o manifold, corrente e tensão elétrica, que também, geralmente nesses aqui, no próprio painel a gente vê, né? No full gauge a gente consegue ver algumas medidas, né? Você pode colocar um mostrador também para acompanhar a tensão, para acompanhar corrente, para acompanhar os estágios, tudo mais, justamente para ter um cuidado maior e danificar o mínimo possível. Certo, senhores? Uma dúvida para hoje? Lucas e o Wellington que chegaram dos treinamentos, algum aprendizado novo para a gente aí? Não, professor, lá só contou mentira só. Pessoal, o aprendizado é o seguinte, essa nova lei que entrou em 2023, né? Todos os fabricantes vão tirar realmente o convencional. E todos já vão entrar com o R32 já mesmo. Vai vir o 22, tchau, obrigado, né? 22, 410, tchau, obrigado. Agora é R32 e convencional já era. Rapaz, conta pra gente, lei. Que lei é essa aí? A lei de... O negócio lá do Ser Procel, né? A lei mudou agora em janeiro. Aí quando foi ver o Ser Procel dos novos, do gás convencional, ele foi lá para ser. Entendeu? Aí não é eficiente em energia. Aí todos praticamente fabricantes vão ter que tirar, né? Convencional. Essa nova lei que entrou agora, mês de janeiro. Show de bola, hein? Então é tudo, vai vir tudo 32 e vai vir tudo inverter. Acabou 410 e acabou convencional. Não vai ter que... Acabou nada, tem que acabar com os que já tem instalado. Bom que você contou. Bom que você contou isso aí. Meu filho, na época que eu comecei a trabalhar 12 anos atrás, que tinha R22, hoje tem muito 410 e some rápido, viu? A gente acha que não, mas some rápido. Tem muito mesmo, mas some rápido. A gente acha que não, mas some. Uma coisa importante que você falou aí, Lucas, chegou a fase da temperatura mais baixa, é a fase que o pessoal vende, né? Então eu já vou avisar pro comprador lá da empresa que o preço vai baixar para ele não cair na tentação de comprar muito. De 410 e de 22. Depois fica com o equipamento estocado. Ficar com o estoque muito caro e não tem vazão. Tiago, levanta a mão, fica à vontade, meu rei. Isso aí é fácil demais para eles fazer. Eles só faz igual eles fizeram uma vez com o R22. Eles param de fabricar, acabou. E sobe muito o preço, né? Quando diminui a oferta, o preço sobe, aí vai voltar igual teve um tempo atrás aí, que é uma garrafa, 1.600 conto, uma botija, e aí você vai fazer o seguinte, meu amigo, órgão, no nosso caso, né, cliente, troque esse equipamento seu, que não dá para dar manutenção não, meu amigo. Troca na marra. Troca, porque o preço da recarga de fluido muitas vezes fica tão elevado, né, que é mais fácil fazer uma troca aí e já resolver tudo, já atualizar, ficar em conformidade com a lei que o Lucas trouxe pra gente aí. Nessa época que teve alguma coisa nesse sentido com o R22, era todo dia tinha 6, 7, 8 instalações para você fazer, você não dava conta de fazer o que tinha que fazer, e era todo mundo, porque dava trocando as máquinas tudo. E vai acontecer de novo, provavelmente, pelo que o Lucas está contando aí. Eu só não gostei que a garrafinha de 3 kg é chá demais, você teve que ficar carregando várias, né? Do R20, do R32. Esse vai ser um problema, né? Mas logo eles inventam a gente também. Uma botijinha de 3 kg para cá não, para já enchendo o carro de botija não. Eles vão ter que adequar isso aí também. Eu vi um fabricante vendendo uma de 8,9, mas ela era bem mais cara que a de 3 kg. O valor do quilo em si, assim, quilo pelo quilo, ela era mais cara. Não sei se porque tinha uma botija maior, mas eu vi só um fabricante vendendo dessa, de 8,9.
O E34 tinha muito disso também, né? Porque o povo utilizava pouco e geladeira pega pouco, tem aquelas garrafinhas menorzinhas, né? Uhum. Mas, assim, depois foi tendo as garrafonas grandes. Muita É. coisa. Uma coisa foi que eu já fui em vários treinamentos da LG, né? Vários. Eu conversava com um cara lá que era o que dava esses treinamentos no Brasil todo. Falei, moço, mas já tem um R32. Ele falou, moço, tão fácil que a gente não vai mudar. E foi mais rápido que eu pensei, viu, professor? Foi bem mais rápido. Até uns 3, 4 anos atrás eu conversei com ele. Ele falou, não, os próximos 10 anos você pode ter certeza que a LG não vai mudar. Aí pra você ver, já tá mudando. Já foi, né? O Wellington já contou aí que já mudou, né? 18 mil é tudo 32. É difícil você falar falar alguma coisa por muito tempo, né? Amanhã já mudou tudo. A nossa área, assim como muitas áreas nessa parte de... Tava até comentando com o pessoal na turma mais cedo, né? Exemplo do inverter. As outras áreas da mecânica, em geral, industrial, tá colocando inversor de frequência agora. Ar-condicionado isso é mais comum, qualquer um tem. Então, a área de refrigeração ela é muito tecnológica. Se for analisar em automação, as máquinas agora que tá ligando por Alexa, não sei o que, beleza. Mas, assim, muitas das outras áreas ela atualiza muito rápido. Esses Aí, pacos. professor, e outra coisa que eu vi aqui, você sabe o que foi? Ah, Por exemplo, não era 100% inverter, né? Por causa dessa nova lei do terceiro processo, aí tem outras coisas, depois é bom a gente dar uma lida. Que a Agri agora estão colocando a 100% inverter igual as outras, por causa dessa nova lei. E muitas das vezes os inverter não era 100% inverter, né? Era só o compressor, o resto. só o compressor. Rapaz, tem uma coisa ruim nisso. Você já viu a manutenção naqueles motoventilador inverter? Eu nunca vi, viu, professor? Tem que rachar ele no meio para você fazer manutenção nele. Ele é blindado, não abre de jeito, você não troca o rolamento. Se o rolamento danificou, compra outro. 700 pau um motoventilador. Da LG, ó, com 2 já, e... Eu tô fazendo isso aqui para ar-condicionado ser descartável, deu defeito, troca tudo. É, outra coisa, antigamente você comprava evaporadora separada de condensador, hoje em dia você não compra mais, não existe mais isso. Aconteceu um caso de um roubo, outro caiu a evaporadora, sei lá, já vi casos desses, e aí você ia lá comprar só a evaporadora, não vende mais, só a condensadora não vende mais. Então até isso aí o mercado ficou mais restrito. Bom, então é isso, né? Os próximos Não dá para fazer nem os Frankenstein mais. Não dá, exatamente. Isso era muito comum, né? Evaporadora de um, condensadora de outro. Hoje em dia tem mais não. E sem contar que, por exemplo, antigamente você pegava uma tubular, quero fazer um R22 lá convencional, 12 mil, 1/4 e meia. Quase todo mundo era igual, né? Praticamente todo mundo tinha uma tabela lá, potência e qual que era a tubulação. Hoje em dia, meu amigo, acabou isso aí. Não dá para padronizar quase nada mais. Nada. Mas é isso aí. Pessoal, então, agradecer a presença de todo mundo. Bons estudos para vocês, boa semana. Fiquem com Deus e até a próxima web aula. Boa noite. Boa noite, boa noite. Deus. Com Deus.